Olá, meninas! Estes serão os lindos aventais que iremos fazer juntas hoje. Olha que graça que eles ficam. Podemos fazer no xadrez com outro tecido e coloquei um debrum aqui. Olha o outro que eu fiz só com detalhe. Olha o acabamento. Esse eu fiz um acabamento direto lá em cima. Nós não precisamos fazer emenda aqui. E eles ficam uma graça. Olha que maravilha os aventais que nós vamos fazer juntas hoje. Vamos precisar de 2 tecidos. Pode ser Oxford, pode ser brim, pode ser jeans, um xadrez estampado, um tecido que você tiver na sua mão que seja do seu agrado. Nós precisamos de um tecido liso, um tecido estampado e um outro tecido liso também que combine com a estampa. Mas esse pode ser só um pedacinho. Nós vamos precisar de um tecido que ele pode ser de uma cor só, o estampado. O tecido de base nós vamos precisar um que tenha a medida de 68 de altura por 60 de largura. Aqui ele tem 60 de largura e tem 68 de altura. Nós vamos precisar também para o nosso trabalho, para nós fazermos uma aplicação aqui na parte de baixo, nós vamos precisar de um tecido que tenha 12 de altura e os 60 de largura. E vamos precisar de mais um para fazer um detalhe que tenha os 60 de largura com 9 de altura. E nós vamos precisar também, para fazer uma decoração lá na parte de cima, outro tecidinho, um pedacinho de tecido. Esse aqui tem 19 de altura, mas nós vamos ocupar só um pedacinho. E mais um também, para a gente fazer o detalhe lá na parte de baixo. Uma outra faixinha, que essa tem 9 de altura. O tecido estampado, nós também vamos precisar de uma faixa que ela tenha medida de 1,85. Essa faixa tem que ter 9 também de altura, de 7 a 9 de largura aqui. E ela tem que ter no comprimento 1,85. Então, eu cortei 2 na largura do meu tecido, que é de 1,40, e vou emendá-las. Mas isso também nós vamos trabalhar depois. Agora, nós vamos trabalhar com esse tecido branco. O meu tecido branco, que tem 60 de largura e 68 de altura, eu dobrei ele ao meio, no sentido da altura, no sentido dos 60 centímetros. Dobrei ao meio. E eu vou fazer umas marcações. No sentido de 68 de altura, nós vamos medir 45 e vamos fazer uma marcação. E aqui em cima vai sobrar 23. Aqui em cima, nós vamos com o tecido dobrado, nós vamos marcar 12 centímetros e vamos marcar aqui. Então, daqui, aqui tem 12. Lembrando que ele tá dobrado, então é 24. E nós vamos unir esse aqui fazendo um arredondado até nós chegarmos aqui no 45. E aqui nós vamos cortar. Nós vamos fazer um avental, né? Muito bem, então vamos lá. Aqui nós cortamos arredondando. Você pode fazer com um lápis ou com um giz, você pode apagar, você pode fazer um molde no papel, como você achar mais prático. Lembrando que nós cortamos até o 12 lá em cima. Muito bem. Vou lembrar mais uma vez para vocês. Aqui a minha altura, essa maior aqui é de 45 e essa outra altura aqui, da cava ali até aqui em cima, é de 23, 24. Agora, nós vamos trabalhar na decoração do nosso avental. Aqui na parte de baixo, nós vamos fazer a aplicação das nossas 2 faixas. Aquela faixa que tem 12 e a outra que tem 9. Primeiro, nós vamos aplicar esta, depois vamos aplicar a outra. Como que nós vamos fazer? O nosso tecido, como é o Oxford, ele não tem direito e não tem avesso. Então, nós vamos colocar a nossa faixa direito, como se fosse o avesso do nosso tecido. Vamos colocar ela aqui, vamos alfinetar, alinhando bem bonitinho.
vamos alfinetar para nós passarmos uma costura de 1 centímetro e nós virarmos depois para o outro lado, que vai ser o nosso lado direito. Eu vou alfinetar bem bonitinho e vou passar uma costura de meio centímetro, uma costura bem larguinha, para nós termos certeza que está bem presinho o nosso tecido aqui. Lembrando que esse nosso tecido tem a mesma largura da nossa base, 60 centímetros de largura por 12 de altura. Eu vou passar essa costura aqui embaixo de meio centímetro, uma costura bem larguinha, e já mostro para vocês. Aqui na máquina eu tô passando uma costura mais larguinha, uma costura de meio centímetro. Eu vou passar essa costura, daí eu viro pro direito e passo. Passei uma costurinha do lado avesso, mais larguinha aqui, virei para o lado direito, o meu trabalho, e deixei uma partezinha atrás que dá um acabamento. Olha que gracinha, aqui é a parte de trás. Passei bem bonitinho e vou alfinetar para eu colocar a outra parte. Eu podia ter colocado as duas partes emendadas, mas nós colocando aqui, ele dá mais proteção e fica bem seguro aqui. Agora, nós vamos colocar a outra faixa aqui. Se ela tiver direito, é direito com direito. Essa minha, como é Oxford, ela não tem direito nem avesso. Vou colocá-la aqui, vou alfinetar e vou costurar para virar lá. E daí lá que eu vou dar o acabamento. Ficará assim. Olha que graça que vai ficar. Então, eu vou alfinetar aqui, passar uma costura e daí já mostro como que vai ficar para vocês. Esse trabalho é rapidinho de fazer e é uma peça muito útil que a gente usa direto para todo o trabalho na cozinha e para presentear nossas amigas. Então, eu apliquei essa faixa aqui, passei uma costura larga, virei para o direito, ótimo. Passei bem bonitinho, deixando uma parte para dentro para dar o acabamento. Agora, eu vou alfinetar, vou trocar a minha linha na máquina que está branca para eu colocar verde, para eu passar uma costura. Mas eu vou passar uma costura bem fininha aqui. E aqui você pode também colocar um viés, colocar um acabamento. Vou passar uma costura bem fininha aqui com a linha verde e já mostro para vocês. Amigas, terminei de aplicar a parte de baixo. Olha que graça que ficou a parte de trás. Dei um acabamento perfeito, deixando essa barrinha como se fosse um viés. Olha a parte da frente. Aqui eu toquei a linha, coloquei uma linha verde e passei uma costurinha bem fininha com a linha verde para não ficar chamando a nossa atenção. Nós vamos trabalhar a parte de cima. Aqui na parte de cima, nós vamos dobrar ele ao meio, deixamos tudo pontinha com pontinha, bonitinho. Vamos pegar aquele tecido verde que nós vamos aplicar aqui para fazer uma barra, como nós fazemos aqui embaixo. Aqui nós vamos fazer verde e depois vamos fazer o floral. Vamos cortar esta partezinha do mesmo tamanho ali. Você pode estar riscando, estar alfinetando, fazer como você achar mais seguro para você fazer. Eu marco ali e marco aqui e dou uma leve pontilhada. Aí que eu vou cortar para eu aplicar a minha faixa. Você sempre pode cortar um pouquinho, meio centímetro maior, porque quando nós vamos aplicar, sempre o tecido trabalha um pouquinho, ou de baixo ou de cima. Agora, na parte embaixo aqui, nós vamos cortar a outra. Essa estampada, ela também está dobrada. Aqui também, nós damos uma leve pontilhada e cortamos. Cortamos um pouquinho maior. Se trabalhar o tecido, nós temos segurança para depois tirar. Agora, eu vou abrir aqui e vou aplicar na parte de cima a parte verde,
O meu trabalho aqui está no direito, vou virar para o avesso e vou aplicar a minha parte verde. Lembrando que essa minha parte verde, aqui está o meio da minha parte verde. O meio da minha parte verde, nós vamos aplicar no meio da parte branca. Então, você dobra e frisa bem, o branco também. Frisa bem frisadinho o branco. Lembrando que nós estamos na parte do avesso. Então, aqui, você pode alfinetar e passar uma costura aqui do lado avesso de 1/2 centímetro. Uma costura bem larguinha para nós virarmos para fazer um acabamento no lado direito. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Olha como que está ficando. Depois a gente corta essa sobrinha. Primeiro, nós vamos passar uma costurinha de 0,5 centímetro aqui, uma costurinha bem larguinha, e depois nós vamos virar e cortar o excesso. Passei uma costurinha aqui em cima, uma costurinha bem larguinha. Agora, nós vamos virar para o lado direito, nós estamos no avesso. Vamos deixar uma bordinha fina aqui atrás para dar o acabamento. E vamos fazer a outra parte aqui na frente do nosso trabalho. Vamos fazer como nós fizemos a barra. Eu vou passar bonitinho, organizando aqui atrás, bem bonitinho, e vou alfinetar. Depois, eu vou pegar essa parte e vou colocar aqui, direito, como se fosse com o direito, porque esse Oxford não tem direito e não tem avesso. É um pano muito gostoso pra gente trabalhar. Então, eu coloco direito com direito, vou alfinetar, passar uma costura, viro para cá, faço a bainha e esta parte também estará pronta. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar e organizar aqui a parte de trás. Passei bem bonitinho, olha que gracinha que ficou o lado de trás. Organizei bem aqui na frente, com bastante jeitinho. Aqui está alfinetadinho, muito bem. Agora, nós vamos pegar esta parte e vamos costurar aqui. Vamos colocar direito com direito. Aqui, nós vamos alfinetar e costurar essa outra parte aqui. Lembrando que nós vamos fazer uma costura mais larguinha, porque nós queremos ter certeza que está tudo bem firmezinho o nosso avental. Então, eu vou passar uma costurinha bem larguinha aqui, ó. Os dois tecidos estão bem alinhadinhos aqui. Vou passar essa costura larguinha e já viro para eu passar e terminar essa parte. Passei a costura aqui, passei uma costura bem larguinha, muito bem. Virei para o lado direito, aqui está bem organizadinho, passei bonitinho. Agora, eu vou dobrar uma parte e vou costurar. Aí, a parte de cima já estará pronta. A nossa parte de cima, que está parecida com a nossa parte de baixo. Essa eu apliquei com 12 e essa aqui tinha 9. Mas você pode deixar ela mais larguinha, mais estreita, como você gostar. Então, tá. Eu vou passar uma costura bem legalzinha, bem bonitinha aqui, bem na beiradinha. Vou passar primeiro, vou alfinetar, costurar. Aí, nós só vamos fazer o acabamento dos lados e estará pronto o nosso lindo, lindo avental. Passei uma costura aqui, uma costura bem fininha. Olha que graça que ficou o nosso trabalho aqui em cima. Agora, nós vamos virar para o lado avesso, só para aparelhar essas sobrinhas aqui. Nós vamos aparelhar essas sobrinhas e depois vamos emendar aquelas faixas longas que nós fizemos, aquela com 7 centímetros de largura, para nós passarmos o acabamento tudo em volta. Aqui nós cortamos o excesso, nós temos que fazer maior. Aqui também a parte de baixo, nós verificamos se tem algum excesso, nós cortamos. Eu vou cortar esses excessos e vou emendar as duas faixas e já vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer o acabamento todo em volta do nosso avental. Amigas, então, terminamos a parte de baixo, que ficou linda.
e a parte de cima. Agora nós vamos aplicar aquela faixa de 7 centímetros de altura, que ela tem 1,85 de largura. Nós vamos trabalhar para fazer o acabamento. Eu vou aplicar essa faixa tudo em volta. Quando chegar aqui, eu vou deixar 50 centímetros na parte de cima sobrando, que será para nós colocarmos a nossa cabeça, o nosso pescoço. Vamos continuar pregando aqui tudo em volta e acabar lá embaixo. Vamos virar o nosso avental para o lado avesso e vamos colocar a nossa faixa direito com avesso. Aqui está o direito, aqui é o avesso do nosso pano de prato. Aqui que nós vamos colocar uma parte na frente abraçando, que vai ser para dar o acabamento aqui embaixo. Vou explicar outra vez. Tá do lado avesso o nosso avental. A nossa faixa vai ficar direito com avesso. Vamos deixar uma partezinha aqui e vamos abraçar. E aqui nós vamos começar a nossa costura, do lado avesso. Vamos costurar tudo em volta aqui, vamos costurar ali, vamos costurar tudo, tudo, tudo. Quando chegarmos aqui, eu vou mostrar para vocês que nós vamos deixar 50 centímetros e depois vamos continuar costurando do outro lado. Aqui na máquina, eu deixo 1 centímetro a 2 centímetros para trás, coloco na máquina, vou fazer uma costura bem larguinha para ter certeza que está bem presinho o nosso trabalho. Vou fazer uma costurinha, vou dar o retrocesso e vou começar a minha costura. Vou costurar tudo em volta, sempre alinhando. Se você tiver dificuldade, você pode alfinetar, senão você vai costurando, alinhando a nossa faixa com o nosso avental. Então, amigas, aqui nesta parte eu comecei aplicando a minha faixa no lado avesso, deixei essa partezinha para frente para eu fazer o acabamento. Eu dei a volta aplicando a faixa em toda a volta. Aqui, quando chegou aqui na parte de cima, eu dei retrocesso e deixei mais 50 centímetros de faixa solto. Aqui também eu dei retrocesso e continuei aplicando a minha faixa até o outro lado. Aqui também eu fiz na parte avesso aqui, deixando o meio centímetro para a parte da frente. Então, eu já apliquei em toda a volta a minha faixa. Agora, eu vou virar para o lado direito. Eu já tenho o acabamento aqui embaixo. Aqui na parte da frente, eu vou dobrar a minha faixa. Eu posso deixar ela mais larguinha ou posso deixar mais estreita. Eu vou deixar assim, ó, para eu dar o acabamento aqui na parte da frente. Eu vou organizar tudo à volta e vou passar a costura. Apliquei a faixa do lado avesso, agora dobrei ela aqui bem organizadinha e tô aplicando aqui do lado direito, deixando ela bem retinha. E vou fazer uma costurinha bem fininha aqui, só para pregar a minha faixa aqui, ó, uma costurinha bem fininha. Vou fazer essa costura tudo em volta. Tô terminando de aplicar aqui no corpo do meu avental, tô terminando de aplicar a faixa no corpo. Estou chegando aqui na parte de cima, aonde eu vou deixar uma parte para o pescoço. Aqui nós organizamos bem, dobramos bem, passamos a costura até aqui. Quando chegamos aqui, nessa parte que eu deixei solta para o pescoço, nós organizamos, dobramos bem bonitinho para dentro ali e dobramos aqui. E daí continuamos a nossa costura aqui, como se nós estivéssemos costurando com o tecido dentro, mas aqui é sem o tecido, porque é a parte do pescoço. Aqui eu quero mostrar para vocês mais um pouquinho, que é a parte que ficou solta do pescoço. Então, nós dobramos bem dobradinho, unimos bem juntinho aqui e passamos uma costura. Depois, se quiser, pode passar até mais uma daquele lado. Nós vamos passar essa costura, uma costura bem fininha, bem bonitinha.
pegando os dois tecidos e olha aqui quando nós chegamos aqui. Nós já fizemos aquela primeira costura aqui, agora nós vamos fazer a segunda. Agora nós vamos alinhando tudo aqui bonitinho e vamos costurando, alinhando e costurando, dobrando tudo, até chegarmos na parte lá embaixo. Olha que graça que ficou o nosso avental depois que eu apliquei as faixas. Olha que graça. Eu apliquei em toda volta, deixei essa parte mais longa. Na última costura eu fechei, costurei tudo em volta, tudo aqui e terminei aqui. Deixei os fios mais compridos aqui, dei 2 nozinhos e coloquei embutido por dentro. Assim como eu vou fazer aqui. Dei 2 nozinhos, eu pego a minha agulha e coloco bem no pé da minha costura, sentindo uma pressão. Vou passar os 2 fiozinhos na minha agulha e vou puxar lá por dentro para eu fazer o acabamento. Não dou retrocesso aqui na frente, passei os 2 fiozinhos na minha agulha, coloquei a minha agulha aqui por dentro e aqui que eu vou puxar para eu cortar, porque eu não quero dar retrocesso aqui. Agora, aqui dentro do meu trabalho, que eu vou cortar a minha linha. Assim não fica pontinha para lado nenhum, nem no meu direito e nem retrocesso no meu avesso. Apliquei a faixa toda em volta, fizemos o acabamento. Agora eu precisei de mais uma faixinha que eu fiz a mesma costura que eu fiz aqui, só que eu fiz de um lado e de outro. Ela tinha 7 centímetros de largura, 1 metro de comprimento. Eu fiz as 2 costuras, dobrando ela no meio, bem dobradinha, passei uma costura, depois a outra. Ela tem 1 metro, eu vou dobrar no meio e vou cortar, porque eu vou aplicar aqui desses 2 lados, do lado avesso, que vai ser aqui bem nessa altura, onde deu os 45 centímetros, que a gente fez aquele acabamento lá, bem aqui que eu vou aplicar do lado avesso. Eu vou colocar ela assim, passo uma costura, depois eu viro assim e está pronto, que é a faixinha para nós amarrarmos lá atrás o nosso avental. Preguei as minhas 2 faixinhas bem na altura, aonde terminamos aquele 45 centímetros, que depois nós fizemos aquele detalhe para o corpinho do nosso avental. Preguei dos 2 ladinhos, olha que graça que ficou. Este foi o lindo avental que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Deus.